graça. Merci pour ce matin. Obrigada pela esta manhã. Il est écrit, Está escrito, c'est poussé par l'Esprit de está Dieu inspirado pelo Espírito de que Deus, les hommes ont parlé de la part de que Dieu. os homens falaram da parte de Deus. Seigneur, que je sois un canal ce matin. Senhor, que seja um canal nesta manhã. Passe Passa et touche ces peuples. e toca este povo. Parle dans mon cœur ce Fale matin. no meu coração desta Amène manhã. dans ma connaissance de ta Leva-nos parole. no conhecimento da sua Et que ton palavra. esprit règne. Que o seu Espírito Le reine. Dieu du prophétique. Deus do profeta. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Merci, acclamons Jésus. Obrigados, aplaudimos ao Jesus. Que Dieu soit loué. Que Deus seja louvado. Souhaitez bon dimanche à celui qui est à tes côtés. Deseja bom domingo ao irmão que está perto de si. Psaye yenga malam. Diga nele bom domingo. Bon dimanche et que Dieu vous bénisse. Bom domingo, que Deus vos abençoe. Je vous aime beaucoup. Eu vos amo muito. Dans singa gailo mo papa papi. Vou pedir algo para Je papai. crois ventilateur aux autres. Eu creio que essa ventoinha já não aguenta. Il faut chercher des moyens ici, il faut créer ventilateur Tem ce que soir. procurar o meu, se teve que criar outra ventoinha. Côté à ao boy, en lado. tout cas, ça ne va pas. Pregar assim não Il dá dit que ça va certo. monter à la place moko. A pessoa tem que estar num lugar Aux à la penzale, c'est parce qu'il fait tellement chaud. e vai estar muito bem porque está muito quente. Voilà. Avant que je commence ma prédication, Antes de eu começar a minha je pregação, veux nous présenter une personne qui est très importante. eu quero apresentar uma pessoa que é muitíssimo On a importante. eu beaucoup de temps ensemble. Tofandi Tivemos muito Alongo, tempo em juntos, Toibani vivemos Malamu juntos. Mingi. É muito En tout bom. cas, je vais parler de lui Eu vou falar dele bien avant la fin du culte. antes do final do culto. Pasteur Carl, Pastor Carter, vous pouvez saluer l'église. Je vous présente vamos saudar merci, c'est le pasteur Carl. o Pastor Je Carter. vais bien parler de lui avant la fin Vou du falar bem culte. dele antes do Avant final la do banda culto, culte, antes de começar nanga o culto. komonaye. Eu queria que vocês lhe Poso vejam. mona mutu mo apemba fandi bona naye. Vocês vão ver esse homem branco que está C'est un sentado pasteur. aí. É um pastor. Merci beaucoup papa. Muito obrigado, Pai. Voilà, nzamba pambola biso. Que Deus nos abençoe. Bimisa kaye na yo. Faça bimisa sair o seu biki na cabelo yo. esferográfica. Je crois aujourd'hui, Eu creio que hoje on ne va pas tomber. não vamos On cair, ne va pas aussi briser des chaises. não vamos também quebrar as cadeiras. Mais on va être enseigné. Vamos estar ensinados. Chaque jour, nzamba bongsama na ndenge na ye. Todos os dias Deus prepara as suas Pour coisas ceux da qui sua aiment les maneira. cultes prophétiques, Porque eu amo o culto profético. qu'on prophétise, qu'on tombe, Nos profetizam, caímos. au salamo mukolo mususu. Vamos fazer outro dia. Aujourd'hui, je me suis disposé Hoje eu me disponibilizei afin que ton mec un peu enseigner. em fim de tentar mais Vous savez, ensinar. nous sommes dans une église où nous avons un caractère beaucoup plus spirituel, Estamos em prophétique. igrejas que estamos num caráter espiritual On profético. prophétise, Profetizem. on tombe, Caímos. il y a des services d'onction. Há serviço de unção. Alors, ils ont les lots monengana, lo banatongo, Há alelo, coisas que eu quero falar na manhã de qui hoje va nous aider que vão nos à ajudar capter cette a grâce catar esta et que graça cette grâce aussi impacte e nos que vies. esta graça também impacta a nossa Amen. vida. Glória a Jesus. Bato balingaka enseignement basawa, As pessoas que gostam de ensinamento, será que estão aqui Olingaka presentes? prophétie. Gostam somente de profecia? olinga na pesa prophétie. Só querem que eu dou profecia? On a besoin d'enseignement, n'est-ce pas? Voilà, aujourd'hui on va un peu enseigner. Hoje vamos ensinar. Thème nangezali, O meu tema é o seguinte: c'est mon cœur qui attire Dieu. é o meu coração que atrai Deus. C'est mon cœur qui attire Dieu. É o meu coração que atrai Deus. Motema nanga, O meu coração ebenaka nzambe. é que atrai Donc Deus. ebengaka Ou nzambe. seja, chama Deus. Avant tout, je vais d'abord donner mon conseil à Moukié. Antes de tudo, vou dar o conselho Na bato bakanisaka na grandeur. naquelas pessoas que pensam na Bato grandeza. bakanisaka il faut bazala ba grand. Aqueles que pensam que tem que ser grande Soit bato pessoa. bazwa bilaka. Ou aqueles que tiveram Que na nzela na promessa. yo famille kolongwa na pasi. Através de ti, a família vai Na sair nzela na na yo pobreza. makambo ekochanger. Através de ti, as coisas vão Ozalaka na mudar. vision que faut nasunga bato na Tens a vie. visão de ajudar as pessoas Nzamba na vida. benganga na ministère. Deus me chamou no Naza un ministério. grand leader mamna Eu kosala. sou um grande Leader líder das coisas politique que na eu vou domaine fazer. nyonso. Líder político Je em crois todos que os cette domínios. prédication va vous aider. Eu acho que essa Même à pregação ceux vai qui vos me suivent ajudar. par internet, Mesmo aqueles que estão me acompanhando na cette internet. prédication va vous aider. Essa pregação vai vos ajudar. Il faut d'abord savoir, Tem que saber. toute personne qui aspire à la grandeur, Toda pessoa que aspira na grandeza. il n'y a pas une grandeur Não há uma s'il n'y a grandeza pas ce qu'on appelle le prix à payer. se não houver o preço a pagar. L'étendue de la responsabilité A extensão da responsabilidade dépend du
prix à payer. Depende do preço a Papa, pagar. si vous avez une responsabilité, nous que nous Se quiser que a sua responsabilidade vai mais vous avez un longe, modèle pour que plusieurs. seja modelo para muitos. Ça dépend du prix que tu as payé. Depende do preço que tu Bah, pagaste. comme ma monnaie n'était par hasard, Não se torna grande por là, nous acaso. l'avons automatiquement. Vas Non. acordar automaticamente. L'étendue de ta A responsabilité extensão da sua dépend du responsabilidade prix que tu as payé dans ton depende passé. do preço que você pagou no seu Vous allez passado. voir, aujourd'hui, il y a des gens qui admirent. Hoje há pessoas que admiram. Quand la mutuazo sala boy, Essa pessoa está mutuazo fazendo isso. teya boy, Essa pessoa está pregando mutuazo assim. yemba boy, Essa pessoa está mutuazo cantando. komi boy. Essa pessoa se Atuka tornou ngape assim. fona koma Eu kalogola também ete. tenho que me tornar como Ba ele. koma ka monene te. Não se torna L'étendue grande. de la A responsabilité extensão da et que nara responsabilidade mosika te. não vai Si longe. tu n'as pas payé des prix. Se tu não pagares o preço, Tout celui qui est fort dans le présent, Todo aquele que son é forte passé, no il y a des prix qu'il a payé. o seu passado tem preço que ele Okomona pagou. muta telemi boelelo. Você vai ver a pessoa levantou Mais hoje. yeba ke Saiba que eza na ba prix au muta futaki. há preço que a pessoa pagou. Alors parfois l'échec dans cette génération Ao invés do fracasso na nessa bato geração, bazosambela. daqueles que Moni estão muta orando, azosambela na kati a pessoa église. está orando dentro da igreja. Mais azomona lokola nzambe azosala Está vendo como ete. que Deus não está operando? L'échec d'aujourd'hui provient parfois O fracasso parce Deus que les provém. gens ne vivent pas par décision, As pessoas não vivem pelas mais les gens decisões. vivent par émotion. As pessoas vivem pela Tu ne emoção. peux jamais payer un prix si tu vis dans des émotions. Nunca podes pagar um preço se tu vives na emoção. Papa pose une décision pour comme moto un jour na Para vie. tomar a decisão de Soki tomar ozwi émotion ti liboso na tu vas Se pegar a échouer. emoção, colocar primeiro, não vai ter Soki ozokanisa ke êxito. na koma monene, Se pensa se tu tornar n'arrives pas à grande, avoir des décisions. não chega a Tu tomar vis toujours decisão. dans des émotions. Vive somente nas Voilà, mutu emoções. mosusu azwi décision Outra pessoa tomou a decisão lundi. En segunda-feira. tout cas, pensa, Hoje fona banda mesmo, kosala tem que boy. começar a Fona banda fazer isso. kozongisa Tem boy. que Tu fazer y as assim. pensé à cela. Você pensou Mais nisso. lorsque makamususu eye, Quando outras les coisas émotions vieram, as ont emoções étouffé votre décision. abafaram suas Voilà. decisões. Biso tofanda na permanence, on était jeunes. Nós vivemos na permanência e On éramos avait la jovens. capacité de faire tout ce que les autres Tínhamos a faisaient. capacidade de fazer tudo o que a Mais pessoa l'autre ça la fazia. biso papa. O que fez com Au que moins papa, on a tellement noté. para ver eu levantar como C'était estou a parce que pregar. j'avais banni l'émotion. É porque Que eu tirei j'avais as appliqué mes emoções décisions. e apliquei as minhas Nazaki decisões. décision ya kosalela Tomei a nzambe. decisão de De servir a rester Deus, devant de Dieu. ficar diante de Nous Deus. sommes dans une génération Estamos où numa les gens ne geração vivent plus par leurs décisions. onde as pessoas não vivem pelas suas decisões. makambo ya As pessoas bato. vivem nas coisas das pessoas. omoni moto achangé même regard na As envers pessoas pasteur mudam o olhar com o parce que pastor. alors moto abetaki lisolo ya mabe ya Ouvi pasteur. alguém contou uma má história Moto do alongwa pastor. église Alguém saiu non da parce qu'il y igreja. a vivre déception Nem porque mais viveu pour a moto abetaki lisolo que decepção. église on Porque ezalaka alguém contou a malamu história que te essa tu vas igreja não é échouer. boa. Vais fracassar. Si tu vis par des émotions Se vives pelas emoções, osalaka makambo na émotion fazes as coisas na oza na emoção, capacité te ya kotikala na décision na yo não tem a capacidade de ficar nas suas decisões. ekozela yo passe. Será muito difícil. Une vie qui n'a pas de décision, Uma vida que não tem c'est decisão. une vie qui n'a pas de futur. Não, é uma vida que não tem Papa, futuro. si Pai. tu ne te décides pas dans ta Se vie, você não se decide na sua Jésus vida, nous a fait grâce de devenir Otokoma. Jesus nos fez graça de se tornar Quand aquilo tu que nos penses aller en tornamos. Europe, Quando pensa em ir pourquoi à ça se Europa, décourager pour bateau bakende kuna por baolo que bano que se pote bébé? desencoraja? Porque as pessoas que foram lá estão dizendo Est-ce que que o país si pour está na mal. bague baby pour na bébé? Se para ele está mal, será que Est-ce para que ti tu também dois é assim? arrêter de faire ce que tu dois faire? Será que deves parar de fazer aquilo Parce que que você bato musu fazer? baolo ba négativité Porque outras pessoas estão falando negativo Chacun daquelas a sa coisas. vie, chacun a Cada sa um tem a vision sua et vida, chacun cada um aussi tem a sua a sa visão. réussite. E cada um também tem Ndio a maana sua ndio viso chaque vida. fois wa. Por isso cada vez eu digo, Bato musu na koloba. outras pessoas diziam, Bino boya Angola era bien te. vocês não vieram Boye Angola no é tempo. Angolais baby. Vieram quando Angolais Angola baby estragou. pour na bato nango. Angola estragou Nga para pona nga as Angolais pessoas. bebati. Para mim Angola não Je estragou. vais réaliser ma Eu vou vision. realizar a Pour minha moi visão. l'Angola est à gobe Por bati. mim Angola não está Je mal. crois il y a ba serviteur au baza pembe Há nanga. servos que estão perto de mim. Lorsque je suis arrivé ici, Quando eu cheguei cá, je parlais avec une sœur. falava com minha Je irmã. crois ba frère Yari ba koeba. Os irmãos podem me Tellement na porte conhecer. de l'église. Ficamos aí na porta da N'est-ce pas igreja. Mokambia? Não é isso. Aí singai Disse-me. fallait batindo kala. Tinha que te mandar muito Tant pas tempo. confirmer zalaka. Quando tinha confinamento. Tant déjà les belé pour O l'église. tempo já passou muito Tant nesta oyo igreja. ye. Este Comme tempo déjà que trop você tard. viu, já é Et tarde donc Simba demais. et aux ala suite. Nada irá dar certo. Então não que bilo wana ko Quando sinigisa vi essas coisas entrei na igreja. Ah, gabe père ici msanga touche Ah, donné. pai também. Mais comme j'avais une vision, Como tinha a visão. j'avais vu que y muta lobby. Ele Parce que qu'à cette falou. époque babi Angola dollar Naquela época, moins cher. dólar Ma cambo era qui doit muito- fonctionner quoi. As coisas Moi je funcionavam appliqué assim. ma vision. Eu Je apliquei ne suis as pas visões. entré dans ses pensées. Não entrei Et naquelas aujourd'hui on est ce pensamentos. qu'on est. Hoje estamos Voilà, aqui, tu somos fais aller aquele que loin. somos. Queres ir longe? Bannis d'abord les émotions. Tira primeiramente as Ton emoções. épanouissement
O teu desenvolvimento dépend de la manière dont tu gères tes émotions. depende da maneira em quanto você gere as suas Épanouissement emoções. na yo na vie. O seu Ils desenvolvimento na dépendent vida dans l'olenge au gérer akaba émotion. depende de como você gere as suas Ne songe emoções. pas de décisions à Não tout moment. muda as decisões Combien de todas a todo personnes année momento. au côté 2024? Quantas pessoas esse ano Au début de l'année, tu 2024? avais des visions. No princípio do ano Non, tinha tu Mathieu, visão. parce que tu m'as à la fin de l'année. Agora já estamos aí no final Combien do de ano. choses que tu avais pensé au Quantas Yossali? coisas que você Et faz, si tu ne l'as pas fait, se você não est-ce que fez, au Sali Yangote pour será que s'imiter não fizeste ou bien porque não parce que deu toi tu changes à certo? tout moment? Porque você muda em todo momento. Si tu n'es pas un homme de décision, Se você não for um homem tu de vas decisão, échouer vai sans fracassar l'effort de Satan. sem esforço do Satan Satanás. atteint nos misoutés. Satanás não colocou Mais yo seus moko olhos, échouer. mas você próprio vai Parce qu'on fracassar. attribue toujours l'échec, Atribuímos le mal et somente pas Satan. a reprovação ao Mutu asali, mais parce Satanás. que Satan a muta Ah, Satanás é quem enfeitiçou je te ele. dis, si tu n'arrives pas à prendre des Se décisions, você não chega a tomar tu vas decisão, échouer vai sans fracassar l'effort du diable. sem o esforço do Tu échoues diabo. dans ta vie. Tu veux commencer le ministère, Queres começar um tu ministério? veux avoir de l'argent, Queres ter o tu veux dinheiro? commencer à voyager, Queres começar a tu veux aller viajar? en Europe, Queres ir à tu as une Europa? vision à faire, Tens uma je visão a te dis, fazer. ne songe pas. Eu te digo, não N'entre pas muda. dans les émotions, Não entra nas continue à faire. emoções. Continua La fazendo. plupart bateaux vont réussir dans la vie. A maioria daqueles que tiveram Ce sont aussi des êxito gens qui ont beaucoup échoué. são pessoas que fracassaram Je bastante. cite parfois, il faut me quitter. Non. Às vezes, Parfois, une uma fois, deux vez fois, vai ir, não 5 vai fois, dar une fois, certo. sim. A quinta vez vai dar certo. Il y a un moment où tellement qu'il y a un Por isso, outra diplôme. pessoa como queria A ter échoué diploma, pendant 7 fois. reprovou Mais 7 8e vezes. fois, tu as le Oitava diplôme. vez ele Tu recebeu veux o réussir dans diploma. la vie, il faut être d'abord Queres décisif. ter êxito na vida tem que ser decisivo. Dans un tel culte, na biso église, Só ver nossos cultos na igreja. on passe parfois ici des cultes prophétiques. Aí On vemos, tombe, às vezes passamos o culto profético, caímos, mais il y a une acordamos. chose, Há uma coisa, si tu n'es pas fort se você não for dans tes forte décisions, nas suas decisões, eu posso orar, eu posso te deixar cair, pode ter profecia, no final, não terá parce êxito, que tu n'as pas de décision. não tens decisão. Alors tu verras que les émotions Verás que as étouffent emoções, même l'appel de Dieu. isso abafa Une mesmo a personne chama de Deus. émotionnée Uma ne pessoa peut pas servir emocionada Dieu comme il faut. não pode servir Deus como é Les preciso. émotions peuvent étouffer ton appel. As emoções podem Tu es trop abafar o seu émotionnel, chamado. et Você é trop muito émotionnel. emocionado. Et voilà maintenant ton Veja, appel, les autres qui sont o malades. seu chamado já não Voilà está indo maintenant ton muito mariage, les bem. autres qui sont Veja, o seu malades. casamento Voilà não está a pourquoi andar bem. commerce, les autres qui sont O seu malades. negócio já não Parce está andando. que les émotions, Porque elles ont primé les as gros emoções estão acima de Et tudo. puis ça, on t'a permis, on a Diga eu ao irmão que está ao perto de si, diga, torna-se homem de Même Bible decisão. sur la biso, Mesmo a Bíblia está dizendo que ton oui soit oui, que o seu sim et seja que ton sim, non soit non. que o seu não Ce seja qu'on y não. ajoute vient du Aquele diable. que Si tu acrescenta vem do n'arrives pas à diabo. prendre des décisions, Se não chega a tomar c'est decisão, compliqué. é complicado. Et au moins, balonga, Outra pessoa que des venceram, grandes personnes qui ont réussi la vie. grandes pessoas que Sur la tiveram êxito na caractéristique, vida. monsieur définissera pas Se há moi. uma Ils característica ont que des eles definem, cœurs d'accepter, tem coração malgré de les aceitar. trahisons des autres. Apesar On das ne va pas traições dos laisser outros, não vamos token de deixar. tissouk. Vamos ir até o final. Vivre là, leader, tu verras. Vive com os líderes, tu verás. Aucun leader. Nenhum líder. Ele começou a ir todos à côté de lui, il y a eu des traîtres. Perto dele, À côté de lui, il y a des gens qui l'ont laissé. Mais tinha à la pessoas que fin, lhe deixaram lorsqu'on a no la final. vision, Como à tinha a Ketisuka. visão, ele foi Tu até o veux faire final. des grandes choses. Queres fazer Pour grandes Maramuta coisas. décision. Torna-se um homem de decisão. Ceux qui te jouent, tu vas échouer. Você não vai fracassar. Não é Satanás. Você próprio Parce vai que tu n'as pas de fracassar. décision. Porque não tens Je decisão. t'encourage. Ou te Tu veux encorajo. aller en Europe, Queres ir na Kenya. Europa, vai. Au Brésil, les baby, si Ah, tu as ta Brasil vision tá d'aller au mal. Se Brésil, você quel tem est a sua Brésil? visão de ir no Brasil, Au Portugal, vai. les baby, si on a Ah, la décision Portugal quel est está mal. Se Portugal. você precisar ir no Portugal, vai em Ngaba loba Portugal. nga angolais beba. Como disseram que Tina Angola ya está na mal. konda tina kufa Até que eu pete vi na aqui zaga. nunca emagreci, não morri, estou somente Tu aqui. vas à makanisa bat. Au kabat. Vive somente nos pensamentos das pessoas. Alors, Portanto, c'est mon cœur qui attire Dieu. o meu coração que atrai Mon Deus. thème nangande ebenga kanza. O meu coração que atrai David Deus. a na Bible. Davi está a dizer na Bíblia: Sonde-moi, ô Dieu, sonda-me, et Deus, connais mon cœur. e conheça meu Éprouve-moi coração, e et prova-me, connais mes e pensées. conheça meus pensamentos. Vous savez, lorsque Nzamba linga sela mutubola, Quando Deus quer fazer a bondade, la a uma première des pessoa, choses que Dieu regarde dans cet a homme, primeira das coisas que c'est Deus son olha cœur. é o seu coração. Papa, Nzamba ko pambolo te soza la Deus não mutiama. pode te abençoar se você for um Nzamba ko coração. comme son leader ya batote. Deus não Si pode tu n'as tornar pas le líder cœur da de pessoa. porter ces gens-là dans ton Se cœur. não tem coração de levar esse coração, Éprouve-moi, prova-me. sonde mon cœur, Sonda meu vois coração, mon cœur. vê o meu Dieu n'est pas coração. impressionné Deus não está par nos impressionado capacités pelas nossas ou soit par nos capacidades, potentialités. ou pelas Non, nossas Dieu potencialidades. regarde notre cœur. Deus olha Si os tu n'as nossos pas un cœur de corações. servir Se les não tem autres, coração de Dieu ne servir peut os pas aussi te outros, confier des grandes Deus não choses. pode te confiar grandes Tu coisas. n'as pas un cœur d'aider,
Dieu aussi ne peut pas te donner de l'argent. Même Jésus, filho de Deus que veio na terra. la Bible parfois, Jésus est mis de compassion. Jesus teve Avant ça, la moto likamba, nous place ya moto wana, passe ya moto wana, e ele vai fazer uma coisa. Dieu regarde ton cœur. Deus olha ao seu coração. Sonde-moi, oh Dieu. Sonda-me, oh Vois Deus. mon cœur. Veja o meu coração. Veja o meu coração. Essa disponibilité à motema na yo. É a disponibilidade do seu coração. É que vai te disponibilité à motema na yo. Disponibilidade do seu coração. É que pode te rebaixar. Nous sommes dans une église. Estamos numa mais igreja. messages beaucoup plus se font sur le domaine spirituel. As mensagens permanecem no tu domínio dois espiritual. savoir une chose. Le monde spirituel marche avec ceux qui ont des bons cœurs. O mundo espiritual anda com aqueles que têm bom molimo, coração. papa, As coisas espirituais andam com aqueles que têm bom coração. Ton cœur peut t'élever. O seu coração ton pode cœur te peut aussi te elevar. rabaisser. O seu coração também pode te Motema não é rebaixar. como matissa O seu coração pode fazer subir. O seu coração pode também te disponibilité rebaixar. motema tu ya na A église. disponibilidade do coração quando vem à igreja. Não pensa que naquele dia, se Deus começar a operar, vai cair, vai fazer tu peux isso, tomber dans des chaises. pode cair nas cadeiras, vai quebrar as Dieu n'a pas cadeiras. touché ton cœur. Mas Deus não Parce que tocou ton seu cœur n'est pas coração, préparé. porque o seu coração não está Il y a preparado. une possibilité de tomber Há uma possibilidade parce que de le cair. corps a senti des sensations, Porque o coração, mais le o cœur corpo n'a sente pas été sensação, touché. mas o coração não foi tocado. Por isso, apóstolo que está Dieu dizendo. illumine les yeux de vos cœurs. Que Deus ilumine Parce que os olhos Dieu dos ne vossos peut pas corações. commencer à t'utiliser Deus não pode s'il começar a n'illumine te pas usar. d'abord ton cœur. Se ele não iluminar ainda o seu coração, Deus toca os corações das pessoas. Por isso, Et Dieu ne peut pas te bénir Deus não par pode te rapport à abençoar. Segundo Dieu ne va pas te bénir par rapport aux études que tu as fait. Dieu va te bénir par rapport à la disponibilité. Segundo a disponibilidade do seu coração. Quand tu viens à l'église, Quando vens à igreja, tu as quel cœur? Tu que veux avoir de coração que tu l'argent? tens? Que este é o dinheiro. Tu as quel cœur? Que coração que tu tens? Vas a dizer que Deus te dá aquilo que Deus vai pensar. Que Est-ce que coração Dieu que voit tu dans ton tens? cœur? Será que Deus Tu as vê les no seu cœurs coração? d'aider? Tens o coração de Tu as les ajudar? cœurs Yarusungabat. Tem um coração de ajudar da pessoa? Un cœur Um peut te coração positionner. pode te Un posicionar. cœur peut Coração aussi te basculer. pode também te A bascular. partir de motema na yo, A partir do seu Zamba coração, kotombola yo. Deus pode A te partir de elevar. motema A na yo, partir do seu Zamba coração, kokitisa Deus yo. pode te rebaixar. Car motema. Somente Aujourd'hui, je te coração. parle de ton Hoje cœur. estou a falar do seu coração. À force d'avoir beaucoup de prophéties. A força de ter muitas profecias. As pessoas estão falando no combate espiritual. Nós no combate espiritual não temos confiança em ninguém. Oui, Sim. Jésus nous appelle à être prudents Jesus nos chama comme a les ser serpents. prudente como serpente. Mais la loi a été donnée. Mas a Tu lei dois foi aimer dado, deves ton amar voisin, ton o seu prochain vizinho, o comme seu toi-même. próximo como si mesmo. Le problème, je dois être vigilant, O problema eu devo mais estar je dois vigilante, aimer. mas eu devo amar. La vigilance n'amène pas la haine. A vigilância não leva ao Je ódio, suis não. vigilant, Eu sou mais vigilante, j'aime. mas eu amo. Tu es dans l'église, Estás na tu igreja, viens prier, tu mais vens tu as orar, des ennemis. mas tens Apôstole inimigos. Banzambe E Sala, pode falar, Deus Molimo opera, Santo o Espírito Yaka. Santo venha. Tu peux rester dans l'atmosphère Tu podes spirituelle ficar du na pasteur, atmosfera mais espiritual do toi-même tu n'as pastor, toujours plus Dieu dans ton mas cœur. você não aplica no Yesu seu azolo coração. besika mibale to misato Onda basangani. duas, três pessoas. Soki baza en accord, Se estão em na ozala acordo, kasi na bango. ou estarem Le no meio problème deles. ce n'est pas ya kosangana, O problema mais não é le se problème reunir. c'est que le O cœur problema é que o doit être coração deve ensemble. estar em conjunto. Voilà pourquoi Dieu t'aime. Por isso Deus te Dieu ama. te donne des prophéties. Deus te dá Dieu te profecia. parle. Deus te Mais fala. parfois, soz omona makambo nde osala Às vezes mate, tu vê coisas que lobaka não na Nzambe, acontecem, diga a Seigneur, Deus, sonde Senhor, mon cœur. sonda o meu coração. Qu'est-ce qui se passe dans O mon que cœur? que se passa no meu coração? Quelles sont mes intentions? Quais são as minhas Quelles sont intenções? mes idées? Quais são as minhas ideias? Même le diable, Mesmo o diabo, ange Michael a repoussé kaya bengana kaya na lola, Michael ezalaka expulsou lo musuté. no céu, Soki era outra otangi na coisa. Esaïe, Se você ler Bible lobi, Isaías, a Bíblia diz, il disait dans son cœur, ele dizia je no seu lèverai coração, mon trône ele levará au-dessus des étoiles de meu Dieu. trono acima das Amisela estrelas kiango de te, Deus. Ele juste não fez. tant kaka kanisi yango. Justamente quando Lokola Nzamba pensou, sondaka quando mitema. Deus sonda os Ayebisi Mikael ndeka kanisi corações, mabe wana disse a kitisa ye. ele faz descer. Yana bilo musubiso watu tozomona te. A outra coisa Mais nós Nzamba estamos a kotiko na ver. niveau Deus assez pode parce que deixar no Dieu sonde nível ton baixo, cœur. porque Deus sonda seu coração. La chute de Lucifer A recaída a do commencé. Lúcifer começou. Mokolokaka bandai ko méditer ma No dia que ele Je começou a meditar o leverai mal, mon trône ele levará au-dessus meu des trono, étoiles de Dieu. acima das Je estrelas prendrai de la Deus. place de Dieu. Eu Je pegarei o deviendrai lugar de semblable Deus. à Eu Dieu. me tornar Dès ce semelhante jour-là, a Dieu a Deus. vu. Desde aquele dia Deus Attends, viu. mon nom, azolo banzambe, Mesmo na nzambe, boca mais está na a dizer motema na ye, Deus, no seu déjà koyi coração mosika. já está longe. Alors quoi faire? O que é que fazer? Tem que lhe expulsar. Kokotizaka nzambe te kokoyi mutia mabe. Quando demonstra a Deus que você tem mau Okomi coração, kozwango lokola
na délivrance eza ndenge na biso. Délivrance comme ça mutu mutu ya mabeti. A libertação não torna a pessoa má. Délivrance pesa mutu comme prudent. A libertação faz com que a pessoa torne-se prudente, mas deves amar o seu próximo. Deves amar a sua irmã. Deves amar o seu irmão. Comment toi tu fais dans une église prophétique? Le pasteur te presse. Il prophétise sur toi. Tu tombes au lamour. Mais juste après que bimana qu'il s'y a, depois de sair aqui da igreja, vai começar a fofocar o talho pro pastor. Que coração que tu tens? Eu não prendo. Se Deus me disser algo, eu vou falar. O problema é o problema eu posso falar que Deus fala para a pessoa, para aquela coisa Deus que vai ver disponibilidade do coração. Eu predigo e Deus prepara os futuros. Minha vie. Est-ce que vous avez besoin de la bénédiction? Será que vocês precisam da libertação? Vous avez besoin de bénédiction. Precisa da libertação. Commence d'abord à préparer ton cœur. Comece ainda a preparar o seu coração. Dieu n'exauce pas les paroles. Deus não responde as Dieu palavras. exauce les intentions. Deus responde às intenções. Deus não responde às palavras. Se as intenções não foram boas, Deus não vai falar. Dieu n'exauce pas ce que tu parles. Deus não responde naquilo que tu falas. Dieu n'est pas dans ce que tu parles. Dieu est dans ce que tu penses. Deus está naquilo que tu pensas. Aquele que seu coração está pensando. Por isso vais ver. A pessoa como Ana. Cada vez que subia ao templo, oravam todos os dias. Les années il en était ainsi. Todos os anos ele era mesmo assim. Ana não conseguia. Ana não conseguia. Dia Ana foi rezar a Deus. Ele como se acostumou a orar. No final disse a Deus, se me der só uma oferta, eu vou lhe ofertar para estar no seu serviço. Quando Deus ouviu isso, deixou seu servir, foi lhe dizer que Deus respondeu a suas orações. Por que desde que Ana começou a orar, Elias nunca lhe falou isso? Elias não falou no dia que Ana tomou decisão. Se Deus me der o filho, eu vou lhe ofertar. Quer dizer, não se ora. On ne prie pas não se ora pour défier les autres, para desafiar os outros, mas pour ora que Dieu trouve ses intérêts para Deus encontrar os seus interesses na sua vida. Ana não chorou desde que eu venho te procurar todos os dias. Veja agora a Penina perto de mim. Ela agora tem filho. Ela tem filho. Agora como é que não estou a ter filho? Deus opera para que meus inimigos fechem a boca. A outra canção que nós cantamos não honra a Deus. Deus não precisa operar em ti para outra pessoa sentir dor. Deus é Deus de todo mundo. Deus é Pai de todos os filhos. O problema de Deus é que cada se torna no seu destino. Le jour que Anna a dit, si tu me donnes un fils, eu vou lhe ofertar. intention na ye, azo sengate pour défier, azo sengate pour akamwakela, azo sengate pour provoquer un de mais azo senga pour na lokumu nanga. Quelles sont tes intentions dans la vie? Quais são as suas intenções? Outras pessoas têm muito camarade na bali, nzambo sela. A outra casou, Deus não vai operar. Olera go senga nzambe, ya komi ko lakisa recite ya bate panza. Êxito da sua vida. Deus disse isto que Rabi, o que disse? Veja os irmãos que foram veja eles e como é que nós estamos a viver? Como eles receberam Deus não vê. Você quer lembrar a Deus, eles já têm. Deus não sabe que o trabalho cherche pas à rappeler à Dieu récit des autres, mais cherche à dire à Dieu, Seigneur, donne-moi ce qu'il me faut. À cause de ça, aujourd'hui on trouve des chrétiens, des pasteurs qui estão envenenando os outros. Pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à supporter la réussite des autres. Tu veux lorsque mon ninga suis yo peka mokolo anozote, tokota mokolo mokote, ata to semble que église moko moto na moto za na bilaka na ye, moto na moto za na futur na ye, moto na moto za na makambo nzamba bongisa pona ye, moto na moto za na makambo sa. Cada tem as coisas que ele fará com Deus. C'est la chose que moi je aimais. É a coisa que eu amei. À côté de mon père Salomon. Perto do meu pai Salomão. Tozala ka ebele au fait. Nós éramos muitos. Tito sela ka nzambe, tito fana na segoma fuana. Il y a personne qui a jalousé l'autre. Il y a personne qui a en vouloir via mon ninga. Ninguém queria a vida de uma outra pessoa. Vamos suba kebo, vamos suba tikalibo. Vamos suba vamos suba tikali. Vamos suba pe ba komata musuba koya. Dieu marche comme ça. Deus anda assim.
Dieu a besoin de ton cœur. Deus precisa do seu coração. Muitas coisas para Deus fazer. Depende do seu coração. Como é que tu oras? Pourquoi dans ta prière Por que não só as vezes que Deus opera para mim? Você faz lembrar a Deus, a vida da mamãe Mambweni. Mama Mambweni até não ora. Veja Deus lhe deste. Acha que você te procura estar casado. E nós? Será que procuram Deus para casar? Os ímpios não casam? Ne prie jamais par haine. Não ora pelo ódio. Não ora com ódio. Não ora com inveja. Não ora também veja, ora para Deus para outras pessoas. Ele viu somente hoje na igreja. Hoje já Deus operou. Nós que demoramos nessa igreja, desde que começamos essa igreja. Será que Deus não está me vendo? Você a pessoa vai tomar decisão. Este dia já não vou na igreja. Porque está vendo como Deus não está me vendo. Tu pensas que quando tu não vens, arrête d'être Dieu parce que toi tu as décidé de ne pas venir. Você decidiu não vir à igreja. Ton cœur. Seu coração. Quand je parle comme ça, quando eu falo assim, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? O que está no seu coração? Eu estou dizendo isso. Dieu peut me parler Deus de ton pode me avenir, falar do seu futuro, mas a disponibilidade do coração. Qu'est-ce qui se passe? O que que se passa no seu coração? Jésus un jour, por isso Jesus um dia, lorsque les disciples mostra, os discípulos disseram quando começou a mostrar, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire, même le pardon de Dieu dépend de la mesure dont toi tu pardonnes les autres. Aquilo que você perdoa aos outros. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Perdoamos aqueles que nos ofenderam. Se tu não perdoa, saiba mal o que você faz. Deus também não te perdoe. Desde que você está tu viens prier au coração, o céu de Deus é que céu. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Você não perdoa. É muito forte lembrar que passaram em 2000. Eu sou de olho mesmo. As coisas que você me fez que está no coração, eu não sou Deus. Como não és Deus, sabe também Deus não vai te perdoar. Qualité y a pardon zo senge pas ensemble. Qualidade de perdão depende da mesure y a pardon. Está dependendo da medida de perdão que você pode perdoar. Como tu peux venir à l'église? Como é que podes vir à igreja? Tens inimigos. Comment tu veux venir à l'église? Como é que podes vir à igreja? Mais dans ton cœur tu sais que cette sœur et ce frère là nous sont là não falamos, não conversamos. E tomei decisão no meu coração, se não for seu, eu e ela não vamos falar. Le jour que Gokufa. Naquele dia que vai morrer. É no dia que Lúcifer vai te pegar, estás na igreja. Mas é discípulo de Lúcifer. Il y a des prédications parfois lorsqu'on parle comme ça. A pregação às vezes quando falamos. Eu sei que vai falar. Pai não tinha que pregar essa pregação. Não é? Aujourd'hui je vais parler à ton cœur. Hoje eu irei falar no seu coração. La bénédiction de Dieu dépend du cœur. A bênção depende do coração. Não pressão ninguém eu posso pregar em todas as coisas, vai fazer tudo. Le Saint-Esprit m'a convaincu ce matin de parler à ton cœur. De falar no seu coração. Dieu a besoin de ton cœur. Deus precisa do seu coração. Dieu n'a pas besoin de macamuso do salão. Dieu a besoin de ton cœur. Deus precisa do seu coração. E a sua bênção près de ton cœur. Do seu coração. Por isso je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui. Tu ne peux pas devenir enfant de Dieu si Dieu n'est pas dans ton cœur. Se Deus não estiver no seu coração. Você sabe antigamente, lorsque réveil pensait bandi, quando o Pentecostal começou, tinha uns livros, se nos lembramos, desenhavam, vão colocar sapo, vão colocar muitas das coisas. Está mostrando o coração do homem, outros vão colocar sapo, serpente e muitas das coisas. Era a ilustração que mostrava a disponibilidade do coração do homem. Comment toi tu pries? Tu as la capacité de dire que Mutuso Salinga non, que n'est pas maman, pas boire que les mâches. Que tipo de pessoa você é? Et ces gens-là on les trouve pas loin. E esses gens não encontram distantes, estão mesmo na igreja. E vê o nosso Santa dizer pai, papai, pai. Não é problema. Eu te vejo como você grita dade. Mas Deus quer o seu coração.
Dieu élève qui il veut. Deus eleva aquele que il bénit aussi qui le veut. Abençoa aquele mais il y a une chose qui attire Dieu. Tem uma coisa que atrai Deus. É o coração do homem. Deus abençoa aquele que na sua soberania. Ele faz a bondade daquele que há uma coisa que atrai também Deus. Por fora da sua soberania. É o coração do homem. Ton cœur appelle Dieu. O seu coração atrai Deus. Ton cœur t'ouvre de bonnes portes. O seu coração te abre grandes portas. Você sabe só de mau coração. Só que tem mau coração. Se você lhes vê no rosto, vai saber que essa pessoa é bruxo. Outra pessoa mesmo se colocar make-up, como tem mau coração. Make-up mesmo. Ao invés dele ficar bonita, você está vendo nos teatros. Se a só lhe der um papel de bruxa, você vai ver que a pessoa vai dizer: ei, apesar de pôr make-up, mas o seu coração está a falar somente. Moi j'aime la prière. Très bien. J'aime la prière. J'aime des scènes. Mais il y a une chose que tu dois savoir. Ce n'est pas le nombre d'heures que tu passes à la prière qui impressionne Dieu, mais c'est le cœur que tu impliques dans la prière. Ce n'est pas le nombre d'heures que tu passes. 5 heures de temps, 10 heures de temps, mais quel est le cœur que tu appliques dans ta prière? Dieu attend les paroles de la bouche, mais il considère ce qui vient du cœur. Si tu sais que tu as beaucoup brisé le cœur de cet homme, il peut parler beaucoup de choses, mais si son cœur n'est pas lié à ton cœur, cette bénédiction est aux alentours. Parce que parfois la déontologie, pasteur de la biloba lobate, mokoyo koyo ki déjà eleki ya trop. Olobi mingi, otoli ofinyo seulement bébé. Soko yena kobenga na ote. Na yambi na ngayo, na moyi na ngapeyo. Mais problème est ça, tu as déconnecté ton cœur. Desconectaste seu coração com meu coração. La bénédiction ce n'est pas les paroles. A minha bênção nem palavra, é o coração. Voilà pourquoi au Romona, por isso verás, lorsque Jacob, quando Jacob queria ter a bênção seu pai. O seu pai disse ao seu filho prépare pour moi, prepare afin que mon âme, e fique a minha alma te abençoe. Ce n'est pas les paroles. Não são Et as je me palavras. pose des questions. Eu me questiono. Lorsque Jacob est venu, Quando Jacob pegou a bênção, pourquoi lorsque Esaú a écoya, quando Esaú tata chegou, solo bakena sunu le o pai está dizendo já não tinha mais nada a est-ce te que dar. Esaú, Será que Esaú, tata naye Isaac, o seu pai akoma ki Isaac, baba après avoir kopambola ele era Jacob? mudo depois de abençoar Jacob? Oh, je te pose la question. Eu te questiono. Est-ce que Isaac, Será que après Isaac, avoir prononcé de bonnes depois paroles de à pronunciar boas Jacob, palavras a Jacob, après Isaac, depois de baba, Isaac, tornou-se mudo, ele mais le falava, problème mas c'était o problema que la era bénédiction qui était dans a l'âme, bênção que estava allait na alma já não tinha le père mais. peut parler, O pai mais pode si son falar. cœur n'est pas lié à Se ton o seu cœur, coração não cette está ligado ao bénédiction seu est au coração, Katananzé. esta bênção vai se romper. Ton cœur. O seu coração. Quand tu m'écoutes, tu dis je prie. Quando você me Le ouve Dieu de orando, mon père o Salomon, Deus do meu pai Zamba papa nanga Deus do Salomon, meu pai et Salomon, récitation, Zamba papa nanga Salomon. Je peux parler du nom de mon père Salomon. S'il n'y a pas une connexion du cœur, l'attachement de l'âme, son Dieu ne sera pas mon Dieu. O seu Deus não será o meu Deus. Donc vous savez la Zamba Salomon, Zamba Moïse, donc ça dit automatiquement que ce Dieu est ton Dieu. Ce Dieu sera ton Dieu si ton cœur est lié à mon cœur. Si ton cœur est lié dans cette alliance. Là où on parle de la spiritualité, parfois les gens ont tendance à oublier beaucoup de choses. Parce que Babika que Toroya, Bakoteya, prophétiser, mais tu ne travailles pas ton cœur. Cette bénédiction et osera jamais bénédiction. Cette bénédiction ne va jamais te localiser. Essa bênção nunca vai te localizar. On peut commencer à parler, Podemos começar a falar. Podemos fazer tudo. mais no final
nada terá. Voilà pourquoi tu verras Joseph. Por isso José. Outra coisa nós lemos Joseph bateu qui est pas bandeko na ye. José foi vendido aos seus irmãos. A se retrouver na carte Égypte. Se encontrou no Egito. Moko ta koma ki moko roi. A umeli, aleki na ba prison, na bandako ba Potifar, ba réalité belé. Un jour abodi bandeko nango ba ye. Um dia viu que os irmãos vieram. No final, aleli, bandeko ne ba se sentir condamné. Maman fila zo bisa ba mutebo lelate. Disseram no chão. Nzambe mutalingaki. É o Deus que queria para ser vendido através de vocês. Tornar aquilo que eu me si c'était toi, se fosse você, hoje mesmo vamos acabar. Hoje mesmo, hoje vamos acabar. Tu começas a regarder, vais começar a olhar. Portanto, você sabe a coisa que me fizeste. Deus ainda para elevar uma pessoa. Sabia que esse jour gouverneur vai se tornar um governador. A sua família terá sofrimento. O seu pai vai morrer. Ele tem um coração de perdoar. Parce que la provision pour na bango. Tu sais ton cœur. Dieu connaît ton cœur. Je déclare et décrète au nom de Jésus que cette prophétie kangayo muto sana motema wana yo muto santa ke fona sunga mama fona sunga tata fona sunga bandeko ata babuwa kanga batikanga mais dans mon cœur je sens que ngane na za tata pona bango eu sou pai para eles. Tu vas passer par des gens qui vont te trahir. Tu vas passer par des gens qui vont t'abandonner. Tu vas passer par des gens qui vont te mais Dieu ne regarde pas ce qu'ils font. Dieu travaille ton cœur. Dieu sait que l'objet sera une provision. Será uma provisão. Pourquoi on dit souvent a plupart a maioria são eles parce que Dieu pour élever une personne il travaille d'abord le cœur de cet homme. Ele sabe que você é pai. Ele não cansa de ser filho. Mesmo só caçula. Mesmo no plano de Deus. Eu sou pai. Os irmãos podem me negar. Os irmãos podem me negar. Mas Deus está trabalhando no meu coração. Porque sabe que eu sou pai. Voilà pourquoi je nous ai dit ici une fois. Por isso eu disse uma vez aqui. Sur le plan prophétique, et ça pose la mona liboso. Não, esse é o primeiro filho. Mais na plan yanzambe, mona tsugande mutaza mona a liboso. caçula que é o primeiro filho. Et ce sont des signes. Quand tu vois même tes frères du sang te trahir, le sang t'abandonner, ça montre qu'au futur tu as un grand leadership. Tem uma grande liderança. Joseph avec un cœur. José com coração. De voir que malgré tout ce qui peut arriver, de ver que apesar de tudo, no c'est final, moi qui est le père. Parce que on pourquoi tu verras des grands leaders il le voit dans son cœur, il est en train de méditer. Pai, essas coisas que você ouvia assim, eu sou pai. Vocês queriam que eu fizesse o quê? Vocês queriam que eu Comme moi j'avais écouté, quando ouvi, para você pensando que eu tenho que fazer ce n'est pas votre cœur. Parce que porque eu sei, mesmo se ele falar, eles vão girar, no final, ils vont revenir. Eles vão voltar aqui. Se falarem mal, vou amaldiçoar, não vou falar. Por isso eu digo, minha vida, não se sai, se repousa. Vais andar no final, vais voltar. Alors nous avons ce grand cœur. Nós temos esse grande coração. Por isso muita gente vinha. Ah, pai, irmã fulana fez isso. Irmã fulana fez isso. Irmão fulano fez isso. Mesmo se você falar, não vou responder. Porque eu sei que eu sou pai. Je suis père. Eu sou pai. Même si que vous allez, vous faites, qu'est-ce que vous allez faire? Dieu a préparé mon cœur pour ces choses. Para estas coisas. Deus preparou meu coração. E para estas coisas. Donc je ne peux pas
parler en mal des autres. Parce que porque que eles também falaram Jésus qui est notre modèle. Por isso Jesus que é nosso Un jour modelo. No dia que ele curou ele fez muita bondade no mundo. Mas então lhe crucificaram. Então, se você for filho de Deus, se cura. Ele é que curou essa pessoa. Pegaram o prego e lhe pregoaram. Jesus gritou. Ei! No final ele disse: Pai, perdoem eles, porque não sabem o que estão a fazer. A pessoa que pegaram um grande prego com martelo, pegaram as suas mãos e colocaram com a madeira. Não estavam bêbados, estavam normal. Pegaram o prego, o martelo pregoaram. Jesus não chorou como Deus, chorou como um homem. Ele sentia dor. Mas no coração de Deus, ele sabia que eu vim para curar essa pessoa. Neste momento eu posso falar mal dele. Como me diz isso? E a ira de Deus desça. Eu vou c'est le cœur de sauver. Mais tata intercède toujours. Perdoa ele. Il faut s'embelaka. Tata moi ça sala yo mabe. Mama kuta sala yo mabe. Bande ko babwa kisayo. Sambelaka lokana nzambe bakufa te. Bazala kaka na bomo. Jusqu'à ce que tu vas m'élever. Ba mona kenga na kozongisa mabe na mabe te. Malgré bango basalanga mabe. Menga na kozongisa mabe te. Fazer o mal. Parfois bolamu. Même misaka banguna na biso makala moto na mutu. Moi je veux pas parler, mais mon cœur va combattre pour moi. Vai combater. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? O que tu queres que eu faça? Des grands hommes spirituels, on les découvre pas par beaucoup prier, par beaucoup gêner, mais par la manière de gérer les choses dans leur cœur. Tu te dis que tu es spirituel. Ta spiritualité dépend de la largeur de ton cœur. Da largura do seu coração. Est-ce que ça va? Será que está tudo bem? Alors, vous allez voir. Vocês vão ver. Lorsque vous êtes même serviteur. Quando vocês forem servos dans l'église. Na igreja. Aujourd'hui, je m'adresse même à bateau bazaba sala nzambe. Hoje eu estou a falar mesmo aqueles também que são servos. Vous pouvez être serviteur dans l'église. Vocês podem ser servos. Mais votre cœur n'est pas attaché à Dieu. Mas o vosso coração não está apego a Deus. Ce n'est pas parce que Dieu ne te voit pas não é porque Deus que Dieu va t'interdire de servir à l'église. Que Deus vai te proibir tu peux être serviteur dans l'église, mais tu n'es pas serviteur de Dieu. Mas não é servo de Deus. Pour servir Dieu, ce n'est pas ton corps que tu mets là. Não é o seu c'est corpo ton cœur que tu attaches devant Dieu. É o seu coração que você apega diante de Deus. Pardon, papa. Dans l'église, na igreja, tu peux être serviteur. Pode ser servo. Dans l'église, na igreja, parce que tu disposes ton corps. Porque disponibiliza seu corpo. Venha colocar cadeira. Venha fazer mais intercessão. si ton cœur n'est pas attaché à Dieu, se o seu coração não está apegado a Deus, você ainda não é servo. Você ainda não é servo. Tu n'aimes pas Dieu, você mais tu aimes la maison de Dieu. Você ama a casa tu ne peux jamais aimer la maison d'une personne sans aimer les propriétaires de la maison. Tu ne peux jamais vivre dans une maison sans pourtant propriétaire de la maison avoir accès. Outras falam na igreja são gatunos. Tu vis dans la maison d'une personne, mais cette personne ne te connaît pas. Mas essa pessoa não te conhece. Et la bénédiction dans l'église n'est pas pour ceux qui vivent dans cette maison, mais c'est pour le fils para os filhos que o pai conhece. Voilà pourquoi on a besoin de ça. Por isso na infância quando saímos de casa, pai ia trabalhar. Vão ir na escola. Venga Moïse. Chama Moisés. Benga Raiz. Benga Yarib. Benga kombo ya bana o ya yebi waranda kwana. Tu yo bola na ndako wana. Soki tata yebi kombo na yo te. Soki tata linga bima na tongo. Akokabola bénédiction na ba o ya yebi. Yo bolala, mais la bénédiction tu n'auras pas. C'est-à-dire, tu peux venir à l'église. Au salut 5 ans, au salut 10 ans, au salut 20 ans. Si le cœur du Père ne te reconnaît pas, tu ne seras pas béni. Ta bénédiction ne dépend pas parce que tu viens continuellement à l'église, mais parce que le cœur du Père te reconnaît. Dieu connaît même la parole de connaissance. Mais tu viens ici, je commence à parler. Non, mon amour, tu tu penses ça là, pourquoi? Parce que ton esprit avec mon esprit est allié. Ton cœur avec mon cœur est allié. Et rien ne peut se passer sans que Nzambe ala. Voilà pourquoi il est écrit. Il faut respecter vos conducteurs, car ils veillent sur
Ce n'est pas cette église que tu vois qui veille sur toi. C'est la personne de Moïse qui veille sur toi. Moisés que vigia sobre ti. 1 Samuel chapitre 16 verset 8 à 15. Rapidement, on a 15 minutes. Rapidamente, ficamos com 15 minutos. « 1 Samuel 16, 8 à 15. Amen. Esaïe tata na David abenga Nadab. Alakisi liboso ya prophète Samuel. Samuel alobi Nzambe aponi peka kasu yete. Esaïe abimisi su Shama mwana na ye. Samuel alobi Nzambe aponi peka asusu yete. Alakisi bana na ye nyonso 7 liboso ya Samuel. Samuel ayebisi Esaïe. Nzambe atindenga na ndako me na bana nyonso lakisi na omona ta moko te. Samuel ayebisi Esaïe. Est-ce que bana na yo nyonso bango yo ayanoli ye? Etikali moko aze mwana mukie. Mais abola kana yeba nyama na zamba. Samuel ayebisi Esaïe. Tinda babenga ye. Tokende te soki nanu aye awate. Parole du Seigneur. Amen. Un jour Zamba bimeli Samuel. Dia ayebisi ye na bwa kisi Saul. Eu não quero mais Saul. Ele já não será mais rei. Farei sair de Jessé. Lá viu uma criança. Vai se tornar rei. Quando o profeta Samuel chegou diante ao pai de Davi, pai Davi fez passar todos os filhos. O profeta entrou em confusão. Deus não me mira. Deus me disse que tem aqui um rei. Dentre todos eles, já não estou a ver ninguém. O pai de Davi ficou somente admirado. Samuel questionou o pai do Davi. Será que esses são todos seus filhos? O pai do Davi estava respondendo. Resta um que está amarrado. Ele cria as ovelhas. Ma question ici, pasteur Carl. A minha questão aqui, pastor Carl. Comment un père peut oublier son fils? Como é que um pai pode se esquecer do seu filho? Devant un prophète reconnu en Israël. Diante um profeta reconhecido a Israel. Samuel era um profeta reconnu a Yebanaka. Samuel era um profeta reconhecido. Mais comment tata na David? Como é que o pai do Davi poderia se esquecer grand prophète? Diante ao grande profeta. Voilà pourquoi les historiens disent souvent que David était un enfant bâtard. Era um filho bastardo. Parce que sa vie, sa façon de vivre, avec nos moyens de era caçula. Para lutar com o profeta o pai que teve seu filho esqueceu dele. C'était conçu dans l'iniquité. C'était comme si un enfant qui était délaissé, abandonné. Il n'avait pas l'affection de son père. Donc plus loin tu verras dans la Bible, lorsque même Saoul a commis David, pourquoi David ne fouillait pas chez son père? David fouillait chez Samuel. C'est comme si David était un peu un enfant abandonné. Mais une chose que j'aime cet homme, David un jour a fait sur Goliath, a se présenté liboso ya Saoul. Saoul de qui es-tu fils? Un enfant fidèle que Dieu va élever, que Dieu va bénir, quelles que soient les réalités, quelle que soit la fonction de son père. Zamal Obama Batatanaye. Alors mon père, c'est Isaïe. Tatango nyongolanga, tatango salanga mabe, mais na suka nango, lokolanga mnaza na bénédiction à famille, motema nanga, na kobo ya tatango te. De qui es-tu fils? Nasa mwana ya tatawana. Sou filho deste pai. Ta grandeur dans la vie chrétienne dépend aussi de ta fidélité à ton père. Com seu pai. Ele me fez o seguinte, ele fez isso. A nenhum dia ninguém poderá me tirar perto do Salomão. Mesmo se Deus me chamou a começar meu ministério, ele ficará o melhor pregador, o melhor profeta, o melhor pai, a minha bênção, a minha origem e tudo. Malgré tout ce qui peut arriver, apesar de tudo que pode acontecer, ele fica meu pai. Dans une église, parfois tu peux voir, ndeti papa zo linganga tete. O pai não está me amando. O pai te ama.
Não fica mal. E a glória mo que zelo liboso kuna. Glória wana pois ela confirmer makas. Tata na yo ezala nani. O seu pai foi seu pai. Mesmo pai que fez sofrer. No final, ele fica meu pai. Eu não pedi que ele me gere. O comportamento, a sua maneira de ser não tem nada a ver comigo. O que eu sei é a minha origem de bênção. Voilà pourquoi por isso na vida como estamos a viver. Quand tu es dans l'église, quando tu estás na igreja, estás a servir a Deus, estás a procurar dans une église prophétique, numa igreja profética, la grâce descend chaque dimanche, onde a graça desce todos os domingos. A mão de Deus está a se manifestar. Diga a Deus, Senhor, a bênção que está vindo neste lugar, sonda o meu coração, e fará com que eu esteja lá desta bênção, que esteja fora dessa bênção. Loin d'être juste et parfait, non, je ne suis pas parfait, j'ai aussi des erreurs. J'ai commencé à méditer toute la nuit. Qu'est-ce qui a fait que David était un homme selon le cœur de Dieu? Est-ce que c'était parce que David avait de bonnes œuvres? Non, vous savez, mais David avait fait des crimes plus que Saoul. David a dit, moi aussi un soldat naïe, a policier, a super soldat, a abomi. Est-ce que c'était par les œuvres? Non, je ne crois pas. C'était par son cœur. Era pelo seu coração. Un jour, Saul, por isso dia Saul procurava fazer mal a Davi, procurava matar. Davi foi onde Saul estava. Teve ocasião de matar Saul, não queria lhe matar. Pegou somente a sua roupa. Ele subiu no monte e disse: Pai, és ungido de Deus. Apesar de Deus me fazer mal, eu não posso te fazer mal. Deus me deu, mas eu não fiz isso. Pode ter a possibilidade de fazer, mas o seu coração não tem a capacidade de fazer. Você tem a capacidade de fazer, mas por causa do meu coração, o meu coração diz: não faça isso, não faça isso, não faça isso. Eu não te abençoo. Para outras pessoas sentirem a dor, não te abençoo. Para mostrar que outras pessoas que você eu te abençoo. Porque é o seu destino que Deus preparou. Não procure dans l'idée com a ideia de fazer mal a outras pessoas. Outra pessoa tem que dizer que hoje não vai orar. Até que termina, vou te abençoar, vou sentar. E essa bênção vai localizar aqueles que têm coração que estão dispostos. Eu não suporto coisas. Vai saber devant les déceptions. C'est devant les échecs que tu sauras si tu as la largeur du cœur. Devant les chocs à surmonter. Que chega até você. Que chega a você. Não se tem grande coração na palavra. Devant les déceptions, devant les échecs, c'est par là que tu sauras. É que você vai saber. Se você tem grande coração, você gosta de dar muitas gosta de fofocar ou não. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Bem-aventurado aqueles que têm coração puro. Ils verront Dieu. Porque eles verão Deus. Je vous pose la question. Est-ce que vous avez besoin de voir Dieu? Será que vocês precisam ver Deus? Precisa ver Deus na sua vida. Precisa ver Deus na sua vida. Precisa ver Deus no seu casamento. La première des choses, rends ton cœur pur. Torna seu coração puro. Verset bani bongo. Bem-aventurado. C'est d'abord la joie. Já é uma alegria. Pour ceux qui ont para aqueles que têm o coração puro. À la fin, no final, eles verão Deus. Quer dizer, a chave para ver Deus é ter um coração puro. Ce n'est pas beaucoup prier. Não é muito orar. Podes orar bastante, mas não estás a trabalhar o coração. Avoir un bon cœur, ce n'est pas héréditaire. Não é hereditário. Outra pessoa tem um bom coração, você tem um bom coração. Devenir pasteur se tornar ne te pastor fait pas un homme de bon cœur. Não te faz ficar um homem de bom coração. A pessoa pode ser pastor, mas tem bom coração. Como é que você é pastor, você envenena o outra pessoa? Você é pastor, mas tem bom coração. Tu peux être pasteur devant les hommes, mais tu n'es pas pasteur devant Dieu. Mas não és pastor diante de Deus. Tu peux être un berger, mais tu n'es pas un bon berger. Mas não é um bom pastor. Berger simple. Pastor simples. Un bon berger. Um bom pastor. Vigia.
Ce n'est pas l'état de bien parler qui te fait un bon berger. Que te faz bon pastor. Tu peux beau parler. Pode bem falar. Tu es juste un berger. É somente pastor. Mais pour être un bon berger, ser bom il faut avoir la capacité d'orienter, la capacité de supporter, la capacité de même abattre vers leur destinée. Até os seus destinos. Dans l'église, il dit pasteur, comment frère a travaillé pour Nini? Como é que esse irmão vai trabalhar? Nós vimos na ilha tirou roupa, pastor. Se você não colocar, eu já não vou vir à igreja. Mas a falar isso porque não tem esse coração. Tu n'as pas ce cœur. Não tens esse coração. Só que Jesus é lá biso na sainteté. Mais ele só não vai ouvir la biso te. Jesus não ia. Alors na yaga pona batu ya mabe. On est pasteur. Somos pour amener les gens à la destinée. Para levar pessoas no Dieu ne peut jamais t'établir devant un peuple que tu n'aimes pas. Dieu ne peut pas t'établir devant un peuple que tu cherches. Il y a de travailler au bénéfice à la banque. Oui, mais ça dans mon Bible. Son nom c'était Simon le magicien. Un jour, onde os apóstolos faziam milagres. Enquanto faziam milagres e milagres, Simão foi ao Pedro. Disse, vou te dar para você entender a unção. O que Pedro lhe disse? Tu n'as ni part ni l'eau dans cette affaire. Parce que ton cœur n'est pas prêt à Dieu. Não está perto de Deus. L'onction, ce n'est pas question d'avoir de l'argent. Ce n'est pas aussi question de mettre não é questão de subir o monte toda hora. A unção é o coração. Por isso peguei aí, você está a pular nas cadeiras. Essa unção depende antes de vir ao culto. Eu tenho um tempo de chorar para vocês. Talvez todo o vosso rosto. A cobertura espiritual do meu Pai está sobre mim quando eu te falo. Esta unção vai te localizar. Coração. Diga ao seu irmão, prepara o seu coração. Diga, hoje o Pai está a falar sobre o coração. O coração do homem. O coração do homem. Dieu ne peut pas t'établir dans le ministère. Deus não quer te estabelecer no ministério. Se você tem um mau coração, não vai dar certo. Dieu ne peut pas faire ça. Deus não pode fazer isso. A primeira das coisas é trabalhar o seu coração. Deus conhece o seu coração. Toda pessoa que está elevada, um dia tem que tornar-se a origem de bênção. E se o seu coração for mau, tu es là pour rappeler les autres para lembrar as outras coisas que se passaram, contar as histórias. Se Deus te der, não vai continuar a se romper, porque você tem um mau coração. Eu te prego com todo o meu coração. Eu te dou aquilo que eu tenho, porque eu faço tudo com o meu coração. Même dans le service que vous faites à l'église, mesmo no serviço que vocês fazem ce qui compte, ce n'est pas le temps que tu passes au service, mais c'est le cœur que tu mets dans le service. É o coração que tu colocas no serviço. Parce que mon thème tu ne travailles pas pour ça, mais tu travailles en envisageant les résultats que tu auras. Por isso não dará certo. Yo bande église ici ka. Praise power. Que l'on sont tous de puissance. Yo mona la sœur là. Está vendo aquela irmã? Eu ainda vou pegar o dinheiro dele. Depois vou embora assim no Brasil. Vou lhes deixar essa igreja. Por isso tipo de pessoa vai fazer evangelização casa por casa. No domingo as pessoas não virão à igreja. Nós servimos com todo o coração. Por isso eu não te sigo todo dia. Deus te mostra somente. Este é o seu pai. Acorda, toma banho, vai à igreja. Porque eu não tenho outra intenção. A minha intenção é somente a sua bênção. Que Deus te abençoe. Que Dieu t'élève. Que Deus te eleva. Que Dieu fasse de toi une source de bénédiction. A origem de bênção. Que Deus te abre grande porta. Même en dehors dans l'église. Mesmo fora da igreja. Todo esse tempo que tu trabalhas. Ce n'est pas le temps que tu passes au travail. Não é o tempo que tu passas no trabalho. É o coração que tu appliques dans ton travail. Que tu aplicas no seu trabalho. Última coisa que eu falo. Por que os homens dizem? As mães podem carregar o bebê desde Golfo 2 até no monte de Benfica, uma só mão. Mas a mãe não se cansa. Mas o homem, se você pegar um bebê na porta da igreja até chegar na esquina, você vai mudar. Nem já é crescido, anda. Por que fazemos isso?
Parce que les mamans ne portent pas les bébés dans leurs bras. Ils portent les bébés dans leur cœur. Oh, bébé na mutema. Está carregando no seu coração. Está carregando no seu coração. Não, isso somente nas mãos. Eu vou no ministério, eles vão forcer ministère Le ministère, ce n'est pas pour les hommes. Spirituellement, c'est pour les femmes. Ceux qui portent l'église dans leur cœur. Et non ceux qui portent l'église dans leur force. Physiquement, homem e mulher. O homem tem mais força do que a mulher. Somente tem carregado o bebê. A mulher tem mais força do que o homem. Para mostrar. Que outras coisas para andar bem. Não depende da força do corpo. Depende da vontade do coração. Lorsque le cœur est disponible, lorsque le cœur est là, en tout cas, tout ça va bien marcher. Tudo vai andando bem. Hoje que meu Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Do seu coração na hauteur. Me fizeram mal. Eu vou voltar ao mal. Parce que je sais que aquele que Deus me deu, ele me fez passar por um caminho. Porque um dia eu conseguir aconselhar os grandes que vão subir. Vou dizer, esse caminho que estás a passar, eu já passei por aí. Eu já me ofendi. Eu já me traí. A pessoa que colocou o coração me rejeitaram. Mas no final, onde aquilo que eu me tornei, veja como eu me tornaste. Tu veux aller loin dans ta vie. Quer ir longe da sua vida. Conseil açúcar. Aujourd'hui, je ne te fais que des conseils. Hoje eu quero somente dar conselhos. Vous savez, vocês sabem, les compétences, as competências, parfois, étonnent les immatures. Os imaturos. Wow. Les compétences, les capacités, parfois, admira les immatures. Os imaturos. Je vais m'expliquer. Eu vou me explicar. Toda pessoa que autour líder, de lui, ao seu redor, il a besoin des gens. Ele precisa das pessoas para ir longe. Mais un homme qui est déjà mature, homem que é maduro, qui est déjà grandi, que já cresceu, à côté de lui, perto dele, il ne cherche pas des hommes compétents. Ele não procura mais il cherche des hommes loyaux. Ele procura ceux qui ont la loyauté du cœur. É a lealdade do coração. Compétence. Pode Mais si ton cœur, se o seu coração tu n'es pas loyal, não for leal, somente aquelas competências que estás a mostrar, amanhã você vai se tornar contra mim. Moi je regarde pas les compétences. Eu não olho as competências. Parce que tu sais chanter. Porque você sabe tu sais cantar, parler, sabes falar. Tu as de l'argent. Tu tens o dinheiro. C'est bien. É muito mais bom. Para ir longe, j'ai besoin des hommes eu preciso qui ont la loyauté du que tem a lealdade do coração. A pessoa que fica hoje pode ficar como não vamos lhe deixar. Nós não vamos lhe abandonar. Deus nos colocou perto dele para lhe apoiar até o final. Para ir com ele até o final. La plupart des leaders qui sont tombés aujourd'hui, même na camarade lelo, a plupart a maioria daqueles que caem, compétence pembeni na bango, parce que mutu na compétence, on a tendance ya kuti qu'il a beaucoup de priorités. Parce que tu sais que ceux qui nazate, il y a la compétence. Tango telematro quando ele levanta para falar, todas en tout cas, vão lhe acreditar. Or, on a a compétence. Portanto, aí s'il n'a pas la loyauté, se não tiver a il peut lealdade, dévier les gens. pode tirar as pessoas. Aime une personne qui n'a pas de compétence. Há uma pessoa que não tem competência, mas ele é leal. Il parle bien tanto en toi. como não. Fala bem do que pelo tempo que eu fiz no avec ce que moi je vécu, com aquilo que eu vivenciei, j'aime plus le cœur eu amo mais o coração que les œuvres que je vois. Que as obras que eu vejo. Ton cœur. O seu coração. Ton cœur. Seu coração. Seu coração. Est-ce que vous avez se localiser para se localizar onde está o seu coração? Onde está o seu coração? Combien de prières Nicolas Sala Panzan? Vous avez rappelé ça mais Kingana Kenaki Brésil. Kingana Kenaki Portugal. Kingana Kenaki Boy. Comment tu fais ça? Quando tu faz isso, Deus não te vê. Kingana béni, Dieu soit loué. Kingana te levé, Dieu soit loué. Kingana est devenu ce qu'il est devenu, gloire à Dieu. Moi aussi, je glória a Deus, eu também vou chegar. Avant de entrer dans l'église, tu as un pasteur comme la bureau. Antes de entrar na igreja, estamos a conversar com o pastor. En qualité de l'homme de Dieu. Em qualidade do homem de Deus. Moi Deus. aussi, je confirme, je prophétise sur vous, pasteur Carl, que ce pays Nzamba peut sauver. Que esse país que Deus te dá isso, da maneira que Deus me deu esse país, que Deus também te dá esse país. Quando estás a dar essa explicação? Pasteur Carl, lobi na komina. C'était où là? Dundu. Dundu pour côté Luanda. Je crois que nous sommes à baebi ndengeni Luanda ezala passe pour côté. Muita gente sabe como é que Luanda é muito difícil. Outra pessoa entrou em muito guardão, se esconderam sem nas reservas. O pastor Carlos vinha em Angola com a mulher, com o filho.
chegou, atravessou no outro lado de Angola. Encontrou-se com o chefe dos DEFA, cumprimentou-lhe. Ele tem que falar, eu não posso dizer bom dia. Vão me chamar de Langa. Disse bom dia. O chefe disse me compra ainda de Nguba de 2.000. Fez sair 2.000 litros. Chefe falou, você também prova. Depois de provar de Nguba, podem ir embora. Chegaram no caminho, já entraram nos restaurantes, estão comendo e bebendo. Até que chegaram em Luanda. Outra pessoa chega em 4 dias. Ele fez 16 horas de tempo. Entraram em Luanda. Uma das coisas que está mostrando, quando uma pessoa et que son cœur n'a pas des intentions mauvaises, Dieu ouvre aussi son chemin. Abre também o seu caminho. Vamos sentir, vamos os inimigos vão ver. Deus também não quer. Você quer assim, não vai dar certo. Vai com a ideia para ajudar a pessoa. Para ajudar a pessoa. Vou levar na Torre Eiffel. Se me tocaram de noite, a noite não conseguiram. Você com quem? C'est un récite. Que Deus te abençoe. C'est fort et possible. Une personne qui ne vient pas à l'église, mais si un bon cœur, Dieu peut les bénir. Mais mon toit, il y a qu'à l'église, si on a mouti à Malamouté, Deus também não vai lhe abençoar. Estás a responder quem? C'est Dieu qui va te bénir. É Deus que vai te abençoar. Lokola tata. Como pai. En qualité de père. Em qualidade de pai. Je déclare. Eu declaro e decreto. Si Dieu t'enzamba localiser mon thème na yo. Localise o seu coração. Cette année que Dieu voit ton cœur. Este ano que Deus vê o seu coração. O coração que Deus te deu. É o coração de ajudar a pessoa. Por isso, nós com muitas decepções. Muitas même ta famille batiki yo. Muta bosungo azate. Muta bopeso loboko azate. Menzamba zo permettre te okufa. Nzamba zo permettre te okota na sama belé. Parce que nzamba bi koza provision pour na bato wana. Nazo benga provision ya lola. Nord fongwama. Sud fongwama. Est fongwama. Ouest fongwama. Que la grande bénédiction commence à localiser ta vie. N'est-ce pas ici un jour je t'avais dit okolonga la maman na ona soni. Okolonga la papa na ona soni. Changer statut ya famille na yo. C'est aujourd'hui que je confirme ça. Reçois cette bénédiction. Que cette grandeur t'accompagne. Que la bénédiction de mon âme et s'attacher à la vie. Si le Dieu de mon Père m'a envoyé dans ce pays, je dis, je ne quitterai pas devant toi sans que tu vives la gloire de ce Dieu. Okufa lokola bangote. Okosila lokola bangote. Soki bandoki bazalaka mitema mabe. Yo lobaka kozolisa mabe na mabe te. Nzamba monaka motema na yo. Yango mona ezala bato mosusu bafandaka malgré bato basalaka ye mabe. Mais soki bato wana bazangi na motema ozoyoka mposa nasunga bango kaka. C'est ça le cœur que Dieu a travaillé en toi. Je déclare encore, je prophétise au nom de Jésus, ce Dieu qui m'a établi, le Dieu de mon Père, qui entre dans ta vie, soit une source de bénédiction. Bato balobaki yo kozwa mwana te, oreponda bango te, Nzambe na yo napesa bango biyano. Balobaka kovoyage te, tu n'as pas à parler, Nzambe na yo apesa kaka biyano. Yana bato mosusu butu nyonso bakoma kolela, yalelaka kaka, moyena loba koeza te, naza na makasi ya korepondre, mais motema na nga ezokoya na repondre. Bato bazofinga nga, na mpe na makasi ya koloba, mais motema na nga ezokoya na loba. Bazosala nga mabe je vois, ekoma kaka mai ya miso kolela. Ya deja bato na boyolela kaka, nalela te mpo na yokaka pasi, mais kolela na nga eza mpo motema na nga eboyaka na repondre. E na suka nango eza mai ya miso. Lelo nzamba pangusa mai ya miso. Bima wa moto ya sika, bima wa moto ya biyano. Que ton ministère soit élan, mosala na yo soit élan. Que mon Dieu soit ton Dieu. Que la bénédiction de mon cœur affecte ta vie, change le niveau de ta vie. Voyage na yo fongwama, bana na yo baya, libala na yo eya. Okile loba ete yo
está com Deus. L'onction c'est du contenu de la puissance de Dieu. On s'embattit dans la moto. Comme moto côté sur la carte sabato. Chaque fois, il n'y a pas de ministère. S'il n'y a pas le ministère de l'incarnation, Zamba Salomon, il m'a oint pour ta vie. Il m'a oint pour te booster. Il m'a oint pour te transformer. Selon la Zoloba, que ce Dieu entre dans ta vie. Onction fait de la partage à vie. Différence fait de la partage à vie. J'avais prophétisé depuis le début de l'année. Alors aussi la terre. Toi tu vas témoigner la main de Dieu. Parole va accueillir déjà. Les attendants bango. L'opéra n'a eu sonné. N'habita n'a eu coca. Je m'adresse na bato ba kolongola ba maman na ba papa na sonné. Que cette bénédiction vous localise. Ta mère sera heureuse par toi. Ton père sera heureux par toi. Ta famille va changer par toi. Tu es un Joseph. Patika Kayo. Papa Kayo. C'était pour un temps. Ça va vous travailler. On veut qu'ils soutien à famille. Sans papa, sans maman, une classe. Pensez à votre temps à Yangoyo. Mais ma coquille est satée. Papa Tunio Sobatikanga. C'est comme ça que Dieu travaille ton cœur. Nazolo Banamotema Yamoto. Avant que je dépose ce micro, je m'adresse à ton cœur. Tu es ici dans la foule. Je m'adresse à ton cœur. Voilà pourquoi tu surmontes assez de choses. Vous avez la capacité à surmonter. Combien d'injures je suis? Combien de déceptions tu as vécu? Combien de trahisons tu as vécu? Combien de personnes t'ont déçu? Mais à la fin, tu n'as jamais dit tu gardes toujours ton cœur pire. Tu gardes ton cœur pire. Heureux parce que tu verras Dieu. Dans peu de temps, tu verras Dieu. Dans une église, quand tu vois votre oiseau voyager, votre oiseau bota, votre oiseau bala, c'est que provision on a. Ça n'a dépôt. Yalika mutango kokoka, moto na moto, akosimba oyo yaye. Reçois ta grâce, reçois ta bénédiction, reçois ton élévation, reçois ton bonheur. Qui a dit que le foulon c'est la bongo? Qui est celui qui s'est levé pour le choix de décision? Tu n'es pas dans les paroles des hommes, tu es dans ton cœur. Tu es regarde ton cœur. Dans les hommes, tu peux voir lesquels ton âme, celui qui vit dans nos cœurs, il est compatis. Pona batue rose la sunzambe. Pona batue rose la sumosala zambe. Pona batue rose la bokote. Menzamba mona ka motema la yo. Ona ko sala bandoki bakoka yo te. C'est ton cœur. Et à motema. Et le mosute. Et à motema. Quand je parle comme ça, je sens mon cœur libérer une bénédiction. Reçois cette bénédiction. Motema na neze ko fongwama. Sois lipamboli oyo. Imana grandeur oyo. La grandeur, reçois une grande promotion. Tu ne passeras pas inaperçu dans cette génération. Ton nom ne passera pas inaperçu. Nazoma kombo na yo koleka inaperçu. Kombo na yo kosi la bongote. Kombo kosi la bongote. C'est Dieu qui voit ton cœur. Osana kama lobate. Osana kama royo loba. Mais ton cœur t'interdit. Fonda, sala l'aise. Dans peu de temps, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'occupe pas. Ne t'occupe pas na makambo famille ezoloba. Ne t'occupe pas na makambo mabote ezoloba. Mais Dieu voit ton cœur. Dieu voit ton cœur. Ça reste peu de temps. Etikali temps mokie. Mbongo na yo ezokoka. Etikali temps mokie. Temps na yo ezosone. Etikali temps mokie. Cette famille parlera de toi. Etikali temps mokie. Otoza pembeni na yo. Ils vont témoigner ton Dieu. Parce que ton Dieu está no seu coração. Quand les hommes retiennent les actes, Dieu voit le cœur. Yo banda koluka nzambe yango nzambe wasalaka te bakomi koloba mingi
Dieu connaît son cœur. Voilà pourquoi il y a quelqu'un qui a chanté. Senhor, conheces o meu coração, conheces todo o meu coração, conheces todo o meu Il y a un temps quand les gens ne voient pas les cœurs, c'est Dieu qui voit ton cœur. Je veux déclarer pour les serviteurs de Dieu. Il y a une percée cette année. Il y a une élévation cette année. Dieu voit ton cœur. Dieu voit ton cœur. Dieu ne voit pas autre chose. Dieu voit ton cœur. C'est votre loyauté qui va vous élever. Votre loyauté qui va vous bénir. Beaucoup dans la pambate. Rencontre salama pambate. Kolingano lingakangeza pambate. Kolingo pena lingakangeza pambate. Point de contact des alliés. Il y a quelque chose qui signale une grande mission. Il y a quelque chose qui signale quelque chose devant nous. Voilà pourquoi David, lorsqu'il a Samuel, ata Saoul azoluka bomaye, aki masupa tata na ya botaïté, atiki tata biologique, encore n'est pas tata spirituel. Parce que ce qu'il voyait n'est pas tata spirituel, n'est pas tata biologique. C'est la bozalate. Papa na yo bota yo pour monana. Nga leo nazo déclarer, nazo bota yo, poko tande na mission na yo. Poko tande na mission na yo. Yango soki bande ko ba ko luka yo. Les sorciers quand ils viennent, mais ils me voient parce que je les représente dans le monde spirituel. Tu n'es pas n'importe qui. Você não é qualquer um. Hoje o seu coração, c'est ton cœur qui te bénit. É o seu coração que abençoe. C'est ton cœur qui t'élève. É o seu coração que te eleva. C'est ton cœur qui te témoigne. É o seu coração que te testemunha. Que mon Dieu soit ton Dieu. Meu Deus seja seu Deus. Que le Dieu de ces lieux soit ton Dieu. Que desse lugar que le Dieu qui m'a envoyé soit ton Dieu. C'est pour toi que je suis là. C'est pour toi que je suis venu. Et que cette semaine, de grandes portes s'ouvrent pour ta vie. Que Dieu bénisse sa parole. Et que Dieu bénisse ta vie.